Olá, para quem não lembra de mim, meu nome é Thiago, sou professor e iremos começar agora a nossa aula de Educando Imaginário. Na aula de hoje, nós pretendemos buscar nos conhecer e assim poder construir o nosso próprio caminho para o futuro. Por isso hoje falaremos do feijão e o sonho. Para entendermos o que isso quer dizer, vamos ter que fazer aquela grande pergunta fundamental: quem sou eu? Bom, mas para que a gente precisa saber isso? Calma lá, jovem, nós já vamos descobrir. O Feijão e o Sonho é um livro do autor Origenes Lessa, e nele o personagem Campos Lara se dedica exclusivamente ao seu sonho, que era de ser um poeta, deixando para sua esposa Maria Rosa toda a responsabilidade de sustentar a casa. Ou seja, o peso de manter a casa era somente da Maria Rosa. Observando a história do livro, a gente vê que é muito comum acontecer casos como esse do Campos Lara, de pessoas que se dedicam ao seu sonho de forma tão intensa que acaba deixando de lado todas as outras responsabilidades. Porém, essa é uma postura correta? Qual deveria ser a melhor escolha? O feijão ou o sonho? Bom, eu digo por experiência própria que eu, até pouco tempo atrás, vivia exatamente o oposto do Carlos Lara. Eu vivia somente pelo feijão, ou seja, eu deixei de lado todos os meus sonhos e me dedicava só a ganhar o pão de cada dia. Entretanto, um dia eu fui cobrado por essa escolha e comecei a me sentir muito estressado, ficava muito cansado, irritado e desanimado. Nos dois casos, no que eu vivi na minha vida e no caso do personagem do livro, dois extremos foram apresentados para vocês. Um que só vivia pelo sonho, que é o personagem do livro, e outro que só vivia atrás do seu salário, que no caso era eu mesmo. Por isso hoje vocês que são jovens devem se perguntar quem são, mas quem são mesmo, de verdade, sem máscaras. E quando eu digo máscara, eu não estou falando dessa máscara que a gente usa para se proteger do coronavírus. Estou dizendo máscaras assim que a gente, na maioria das vezes, usa para nos proteger, sabe, das pessoas. Sim, elas servem para esconder as nossas fraquezas ou para nos ajudar a ser aceito entre os amigos e por aí vai. É importante a gente se livrar dessas máscaras, porque na maioria das vezes elas vão mais atrapalhar do que ajudar. Por exemplo, eu há muito tempo já me livrei dessas máscaras, então sempre que eu percebo alguém próximo de mim, um mascarado, eu fico observando. No meu trabalho tinha muito isso, caras que eram muito divertidos ali com a gente e tal, maior brincalhão, mas era só chegar perto da esposa em algum evento, alguma coisa, o cara mudava, virava serião ali do ambiente. Isso é muito ruim, porque daí a gente finge que não é aquilo que a gente realmente é. E aí dá um primeiro passo para mentir. E se aquilo se tornar normal, aquela mentira que você devagarinho vai deixando entrar na sua vida, pode se tornar uma coisa natural. Outra pergunta que pode nos ajudar bastante é: quem eu quero me tornar? Poucas vezes a gente se pergunta sobre isso. E daí acabamos indo conforme a vida nos leva, estilo Zeca Pagodinho, sabe? O grande problema da gente não se perguntar e deixar a vida ir levando a gente é que depois não dá para reclamar de nada. Por exemplo, eu vivia de bico, quebrando galho, não optei fazer faculdade logo assim que terminei o ensino médio, mas só depois que eu casei, que eu já tinha um filho, é que eu fui pensar nisso. Nossa, eu preciso dar para minha família mais do que isso que eu estou oferecendo. A partir daí eu comecei a correr atrás. Aí eu estudei, me formei, sempre me desdobrando para ganhar bolsa de estudo, né? Porque sempre é muito caro o estudo. E era muita pauleira, era cuidando de filho e estudando ao mesmo tempo. Confesso que não foi fácil não. Porém, eu continuava meio que sem ser um cara questionador. Então eu trabalhava de qualquer coisa em qualquer lugar.
E aí, quando eu estava já no pico do meu estresse, foi aí que eu resolvi pensar: mas o que eu quero de verdade para minha vida? Qual é a minha vocação? E essa foi a pergunta mais importante que eu fiz. E é isso que eu quero que vocês se questionem. Qual é a vocação de vocês? No que você realmente é bom? Para dar um exemplo, eu vou contar rapidinho a história de um amigo meu que se chama Rafael. Desde pequeno ele queria ser jogador de futebol. Ele realmente era bom de bola, né? E chegou a passar um tempo assim em alguns clubes da região. Conheceu grandes jogadores, sabe? Casemiro é um exemplo, um jogador que foi do São Paulo e hoje acho que joga no Real Madrid, se eu não estou enganado. E enfim, ele dedicou a infância e a juventude dele toda pro futebol. Só que com o passar do tempo ele foi vendo os amigos indo para grandes times e ele ficava no mesmo lugar. Então ele decidiu estudar, porque ele já estava percebendo que talvez o futuro dele como atleta não fosse especificamente como jogador de futebol. Então resolveu se mexer, buscando novas alternativas. Ele investiu todas as energias que ele tinha em se formar em educação física. Ele soube se colocar numa posição de humildade, de reconhecer que o seu sonho primeiro não era atingível, mas que haviam outras opções boas. Hoje o Rafael é formado, tem a academia dele, vive muito feliz com a sua profissão, e o que eu queria de vocês hoje é justamente pensar nisso. Qual é a sua vocação? Não é tão simples saber, mas eu vou dar uma dica. Lembra quando você era criança e as pessoas te perguntavam: o que você quer ser quando crescer? A resposta que você dava pode conter muitas pistas sobre qual é a sua vocação. Bom, antes de acabar, eu queria deixar para vocês darem uma pensada durante a semana aí. Deixei essas 3 questões para vocês e deem uma pensada. Vejam quais as respostas que vocês conseguem chegar, e se surgir alguma dúvida podem me chamar. Bom, é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Queria pedir para que todos vocês não esqueçam de usar as máscaras se precisar sair de casa. Usa sempre o álcool gel para estar se higienizando. E o mais importante de tudo, fique em casa. Não saia, vamos eliminar esse vírus aí. Vamos seguir todas as normas certinho, que assim a gente acaba com ele logo. E em relação à aula, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, podem entrar em contato comigo ou com alguém da casa, e aí eu vou tentar ajudar a todos, beleza? Um grande abraço aí e até a próxima aula. Falou!